Beleza, agora sim, iniciando nossa gravação, né? Pessoal, na aula anterior, eu falei com vocês sobre frações. O que que era uma fração, as classificações dessa fração em número misto, fração própria, fração imprópria, né? Aquelas coisas todas lá. Hoje, nós ainda vamos continuar em fração. Só que eu vou falar com vocês sobre dízimas periódicas. Hoje nós vamos falar sobre dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica? Dízimas periódicas. Pessoal, dízimas periódicas são números decimais infinitos. São números decimais infinitos que em algum momento haverá apenas repetição no período. Essa repetição é chamada de período. Então, o que são dízimas periódicas? São números decimais infinitos que em algum momento haverá apenas repetição no período, não, peraí. Apenas repetição na parte decimal. Na parte decimal. Agora sim. Que haverá apenas repetição na parte decimal. E essa repetição, ela é chamada de período. Só que aí, nós vamos ter dois tipos de dízimas periódicas. As dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas. As dízimas periódicas simples são aquelas que o período vem imediatamente após a vírgula. Caso contrário, ela será uma dízima periódica composta. As dízimas periódicas simples são aquelas que o período vem imediatamente após a vírgula. Caso contrário, ela será uma dízima periódica composta. Beleza, então vou mostrar para vocês alguns exemplos de dízimas periódicas. Por exemplo, 0,5 e uma barra em cima do 5. Essa barra, pessoal, ela vem em cima do período. Período é aquilo que vai ficar repetindo infinitamente. Então, se eu tenho 0,5 barra no 5, isso é como se tivesse escrito isso, ó. 0,5, 5, 5, infinitamente. Isso é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque imediatamente após a vírgula vem o período. Vou te mostrar outra dízima periódica como exemplo. 0,19. Vou pôr 19 não, vou colocar 16.
Pronto, 0,16 barra no 16. Isso é uma dízima periódica simples. Essa barra identifica o período, a repetição. Então, seria 0,16, 16, 16, infinitamente. Isso é uma dízima periódica simples. Vou continuar colocando mais alguns exemplos aqui para vocês. 0,127. E a barra no 127? Isso é como se tivesse 0,127, 127, 127, infinitamente. Colocar outra dízima periódica, porque muitas vezes eu estou colocando aqui, como vocês vão entender por que depois por que eu estou colocando essas aqui primeiro. Muitas vezes o aluno pensa que sempre tem que ser 0, alguma coisa. E não. Não, nem sempre tem que ser 0, alguma coisa. Eu poderia ter, por exemplo, 2,7 e a barra no 7. Isso é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque é um número decimal infinito que tem repetição na parte decimal e essa repetição ela vem imediatamente após a vírgula. Dízima periódica simples. Vou colocar mais uma aqui. 6,18 barra no 18. Isso é como se fosse 6,18, 18, 18, 18. Para ficar bonitinho, um de lá e um de cá. Vamos colocar aqui mais uma aqui. 9,237 barra no 237. Isso é como se fosse 9,237, 237. Todas essas dízimas que eu coloquei aqui para vocês são dízimas periódicas simples. Todas elas. Por quê? Porque o período vem imediatamente após a vírgula. Agora eu te dou exemplo de dízimas periódicas compostas. Mas eu quero saber, deixa eu ver quem é que está online aqui, quem é que está acordado, quem está dormindo. Não esquece de abrir a câmera de vocês. Vamos focar aqui na aula, tá? Não esquece de deixar a câmera de vocês aberta. Eu quero ver se vocês lembram, porque isso aqui vocês já estudaram. Não é novidade para vocês. Talvez seja novidade o que eu estou explicando para vocês, da maneira que eu estou explicando para vocês. Mas isso, na verdade, não é novidade. Todas essas dízimas periódicas, elas possuem o que nós chamamos de fração geratriz. O que é uma fração geratriz? É a fração que gera aquela dízima periódica. Eu coloquei aqui para vocês como primeiro exemplo 0,5555. Alguém de vocês sabe me dizer qual é a fração que gera essa dízima periódica? 0,555555. Alguém sabe me dizer qual é a fração que gera essa dízima periódica? Boa, Felipe. 5/9. 5 nonos. 5 nonos. Eu concordo. Por quê? Por que eu concordo? Porque se você pegar o 5 e dividir por 9, olha o que vai acontecer. 5 não divide para 9, porque 5 é menor. A gente acrescenta o zero é a vírgula, e eu penso em um número que eu multiplico por 9, dá próximo de 50, esse número é 5. 9 vezes 5, 45. 50 menos 45, sobra 5. Acrescento o zero, continua a divisão por 5, que dá 45, sobra 5, zero. Ou seja, a fração que gera a dízima periódica 0,5555 é 5/9.
Ah, professor, não tinha que ser 5 sobre 10? Não, não tinha que ser 5 sobre 10. 0,5 que é 5 sobre 10. 0,555555555 5 nonos, tá? Então, a fração geratriz dessa dízima periódica é 5 nonos. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém atento aí, se alguém sabe. A próxima dízima periódica que eu passei é 0,16. 0,16, 16, 16, 16, 16. Qual é a fração que gera essa dízima periódica? Isso, Cecília. Isso, Maria Eduarda. 16 sobre 99. 16 sobre 99. Bom, eu não vou fazer isso, mas se você pegar o 16 e dividir por 99, 0,1, que dá 99. Oh, acabou que eu estou fazendo o negócio. Sobra 6, 61, né, no caso. Acrescentaria o zero, continuaria a divisão, que vai por 6, depois vai repetir o 1, blá, 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 blá. Vai dar isso. 0,16, 16, 16, 16. Vamos mais um. Vamos mais um. Qual é, gente, a fração que gera essa dízima periódica? 0,127. 0,127, 127, 127, 127. Qual que é a fração geratriz dessa outra dízima periódica? Boa, Cecília. Isso, Maria Eduarda. 127 sobre 999. 127 sobre 999. Bom, eu acho que você que não sabia já deve ter percebido que o número de algarismos do período é o número de noves que tem no denominador. Então, aqui, ó, o meu período é o 5. Um algarismo. Um 9 no denominador. Aqui o meu período é 16. Dois algarismos. Dois noves no denominador. Aqui o meu período é 127. Três algarismos. Três noves no denominador. Mas isso é válido somente quando a dízima periódica é simples e quando aparece 0, e aí já vem o período. Mas nessa outra aqui, ó, é 2,7777777. Essa eu quero ver. Aqui já começa a melhorar. 2,777. Alguém sabe me dizer qual é a fração que gera essa dízima periódica? 2,7777777 infinitamente? Alguém saberia me dizer qual é a fração que gera essa aí? 2,77777 infinitamente? Aqui já começa a complicar um pouco, né? Mas eu vou te dar um raciocínio para isso. Bom, não agora, mas depois. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. 27 menos 2 sobre 9. Fica calmo que eu vou explicar isso depois. Eu só quero que você tente imaginar, tenta seguir uma lógica no que eu fiz. Depois eu vou explicar a lógica. Olha o que eu fiz. 27 menos 2 sobre 9. Ou seja, 25 sobre 9. Essa é a fração que gera essa dízima periódica.
Eu vou fazer a de baixo. 6,18. Isso seria 618 menos 6, 618 menos 6 sobre 99. Bom, 618 menos 6 dá 612 sobre 99. Só que aí dá para simplificar. 612 é múltiplo de 9. Por quê? Porque a soma dos algarismos é um múltiplo de 9. 6 mais 1 dá 6. Opa, desculpa, eu fiz vezes, né? 6 mais 1 dá 7, 7 mais 2 dá 9. 9 é múltiplo de 9. Então, aqui, pessoal, daria para simplificar por 9. Por quê? Porque eu tenho, de acordo com o que nós vimos na aula anterior, a gente tem que ter fração na forma irredutível. Quando não dá para simplificar mais. Na forma irredutível. Então, eu tenho 612 dividido por 9. Que vai dar 6, que dá 54, 68. 68 sobre 11. Bom, eu queria que vocês tentassem seguir esse raciocínio aqui, ó, que eu fiz para essa dízima, esse raciocínio que eu fiz para essa outra dízima, eu queria que você tentasse seguir o mesmo raciocínio. Dá uma analisada aí. Dá uma analisada e pensa como que você resolveria a fração geratriz dessa última dízima periódica, seguindo apenas o que eu escrevi aqui. Eu ainda não dei a dica, não expliquei ainda o porquê. Ô, Marcão, agora que eu tô vendo o que você escreveu aqui, cara. Marcos Vinícius, gente, escreveu pra gente 2 inteiros e 7 nonos. Beleza, Marcos, tá certinho o que você disse daquela fração lá, tá? Mas aí não seria a fração geratriz, tá bom? Aquela lá, essa aí seria um número misto daquela fração geratriz. Mas aí você já entendendo que 2 inteiros e 7 nonos é aquilo lá, agora eu vou mostrar para você o 2 inteiros e 7 nonos, né? Por que que virou aquilo lá? E aí, gente, conseguiu imaginar isso aqui? Se eu quisesse descobrir a fração geratriz, o que que eu faria? Olha só o que que eu fiz aqui na primeira. Eu fiz 27 menos 2. Menos 2. Aqui eu fiz 618 menos 6. Menos 6. Então, se eu for seguir o mesmo raciocínio aqui, eu faria 9.237 menos 9 sobre. Aqui o meu período é um algarismo, 9. Aqui o meu período são 2 algarismos, 2 noves, no denominador, né? Aqui o meu período é 237, são 3 algarismos. Então, no meu denominador, eu teria que colocar 3 números 9. Então, para eu encontrar a fração geratriz dessa última dízima, eu faria isso. Eu faria isso.
Calma, eu vou te explicar o porquê que é 9, o porquê que é 99. Eu estou só te induzindo a pensar. Então agora eu tenho que fazer 9.237 menos 9. 9.237 menos 9 vai dar 9.228. 9.228 sobre 999. Tudo que eu coloquei aqui para você são dízimas periódicas simples. Eu vou te mostrar agora alguns exemplos de dízimas periódicas compostas. E eu vou seguir o mesmo raciocínio. Eu vou já fazer qual é a fração geratriz para a gente ir pensando junto e depois eu vou explicar para vocês por que que as coisas são desse jeito. Olha só, vamos lá. Vou colocar um exemplo de uma dízima periódica composta. 0,24 e a barra apenas no 4. Se a barra está apenas no 4, isso significa que o 4 apenas é o meu período. E é como se eu tivesse isso, ó. 0,24, 4, 4, 4, 4. Então, aqui é uma dízima periódica composta. Vou colocar outro exemplo de outra dízima periódica composta. Outro exemplo. 0, 813 barra no 13. É como se eu tivesse 0,813, 13, 13. É uma dízima periódica composta. Por que que esses dois exemplos são dízimas periódicas compostas? Porque é diferente da simples. Dízima periódica simples são aquelas que o período vem imediatamente após a vírgula. Todas essas que eu coloquei, ó, o período vem imediatamente após a vírgula. Todas elas. Essas que eu coloquei aqui. Agora, essas duas que eu já coloquei aqui, não. Depois da vírgula, não vem imediatamente o período. Olha o 2 aqui me atrapalhando. Depois da vírgula aqui tem um 8 me atrapalhando, antes do período. Então, é uma dízima periódica composta. Vou te dar mais outro exemplo. 0,5, 8, 3, barra no 3. É como se eu tivesse 0,5, 8, 3, 3, 3, 3, infinitamente. Infinitamente. Bom, vamos lá então, né? Qual é a fração que geraria essa dízima? Saca só. 24, 24 menos 2 sobre 90. Eita, professor, você me bugou. Cara, é praticamente igual o exemplo anterior. Eu vou explicar agora. 24 menos 2 dá 22. Então, ficaria 22 sobre 90. Mas como são pares, eu posso simplificar por 2. 22 dividido por 2 dá 11. E 90 dividido por 2, 45. Gente, eu garanto que se você pegar a sua calculadora e colocar 11 dividido por 45, vai dar isso. 0,2444444. Ah, professor, mas eu fiz isso. E apareceu um 5 no final.
apareceu o 5 no final, porque não tem mais espaço para fazer. Não tem mais espaço para fazer isso aí. Eu falo assim, não tem mais espaço na calculadora, né? É uma quantidade finita, então ele meio que aproxima. Como não tem como colocar 4 infinitamente, ele coloca o último número sendo o próximo, 5. É por isso que tem esses arredondamentos aí. Bom, olha só. Vou fazer mais essa aqui. Olha como que ficaria essa. 813 menos 8 sobre 990. Presta. De novo. Ficaria, ó, 813 menos 813 menos 8 sobre 990. 813 menos 8 dá 805 sobre 990. Bom, como esse número termina em 0 em 5, é possível simplificar por 5. Então, 805 dividido por 5, o dobro de 805, 1610, 161 sobre o dobro de 990 dá 1800, 1980. Então, 1980, 198. Aí aqui já não tem como mais simplificar, então fica desse jeito. E aí, gente? Antes de eu fazer a próxima, dá uma analisada no que eu fiz até agora e veja se você conseguiria fazer a fração geratriz dessa última dízima periódica aí, ó. 0,58333. Dá uma analisada no que eu já fiz até agora. Tenta escrever alguma coisa aí. O que seria a fração geratriz dessa dízima periódica? Tenta escrever aí. O que poderia ser a resposta disso aí, né? Então, olha só. Vamos lá. Seria isso, ó, gente. 583 menos 58 sobre 900. Seria isso. Sobre 900. 583 menos 58 sobre 900. 583 menos 58 vai dar 525. Ó, alguém tá perguntando. Nossa, professor, aonde você arrumou esse trem? Deixa eu ver aqui o que perguntaram aqui. É obrigatório colocar sempre na forma irredutível? Sim, Maria Eduarda, sempre. Quando nós falamos de fração geratriz, nós sempre estamos pensando na forma irredutível, quando não tem como simplificar mais. Então, tipo, é muito importante você saber quando que o número é divisível por 2, por 3, por 5 e por 7.
Esses quatro que é muito importante você saber. Por 2, por 3, por 5, por 7. Ah, por que o por 4 não? Porque se ele é por 4, ele já vai ser por 2. Ah, por que o 6 não? Porque se ele é por 6, ele é por 2 e por 3. Por que o 9 não? Porque se ele é por 9, ele é por 3. Então, você sabendo quando que o número é divisível por 2, por 3 e por 5, pelo menos esses três, já fica muito fácil. 2 porque é par, 3 porque a soma dos algarismos é múltiplo de 3, e por 5 porque termina em 0 ou em 5. Então, sabendo esses aí, já facilita, assim, absurdamente. Então, agora eu preciso simplificar, né? Pelo que eu acabei de explicar, eu tenho que deixar na forma irredutível. Então, como termina em 5 e em 0, tem como eu simplificar por 5. Então, eu tenho 525 dividido por 5, que dá 105, sobre 900 dividido por 5. 900 dividido por 5, 1.800, 180. Dá para simplificar por 5 novamente. 105 dividido por 5 dá 21. 180 dividido por 5 dá 36. E ainda dá para simplificar por 3. 21 por 3 dá 7. 36 por 3 dá 12. Pronto. Se você pegar o 7 e dividir por 12, vai dar tudo isso aí. Bom, então agora, gente, chegou a hora, né, de eu explicar para você o porquê que é 9, 99, o porquê que é 0, por que acontece isso. Mas a Maria Eduarda Menezes está colocando uma coisinha aqui para gente. Olha o que ela colocou. É um 9 para cada número que repete e um 0 para cada número depois da vírgula que não repete? Exatamente, Maria Eduarda. Maria Eduarda Menezes, esse é o segredo. Cada número, ou seja, cada algarismo do período é um 9. Cada algarismo do período é um 9. E cada algarismo depois da vírgula que não faz parte do período é um 0. Esse é o segredo. Por isso que aqui, ó, tem dois algarismos que não fazem parte do período. Então, por isso que apareceu dois zeros. Aqui tem um algarismo depois da vírgula que não faz parte do período. Por isso que tem um zero. E aqui também é um algarismo depois do período que não faz parte da vírgula. Ou que não faz parte. Troquei, foi tudo. Existe um algarismo após a vírgula que não faz parte do período. Então, um zero. Aí vem o número de algarismos do período. Aqui o meu período é o 4, um algarismo, um 9. Aqui o meu período é 13, dois algarismos, dois 9. Aqui o meu período é 3, 9. Ah, aí, por que eu sempre gosto de fazer isso? Porque o aluno, pelo que eu estou escrevendo, ele vai conseguindo entender o que está acontecendo. Você pode observar que nas dízimas periódicas simples não tem zero no denominador. Não tem zero no denominador. Por quê? Porque não tem número depois da vírgula que não faz parte do período. Então, por isso que não tem zero. Tá, mas agora eu preciso te provar por que é isso. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. 0,555. Quando nós não sabemos uma coisa na matemática, a gente tem o costume de chamar ela de uma letra, né? Chamar de x. De x. Você vai lembrar disso. Se a dízima periódica é simples, você tem que andar com a vírgula
a mesma quantidade de casas do período. Nossa, que trem esquisito, professor. Vou escrever. Se a dízima se a dízima periódica é simples, devemos andar com a vírgula para a direita a mesma quantidade de casas do período. Professor, você tá doido? O que é isso aí que você tá escrevendo, velho? Calma. Se a dízima periódica é simples, devemos andar com a vírgula para a direita a mesma quantidade de casas do período. Então, o meu período aqui é o 5, é um algarismo. Então, eu tenho que andar com a vírgula para a direita uma casa. Para a vírgula andar para a direita uma casa, eu tenho que multiplicar por 10. Multiplicar por 10. Quando eu multiplico essa equação todinha por 10, olha o que eu vou ficar. X vezes 10. 10x. E quando eu multiplico isso por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Ficando 5, 5, infinitamente. Observe que o que está aqui após a vírgula é igualzinho o que está aqui após a vírgula. Então, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair essas duas equações. Eu vou subtrair. 10x menos 1x, 9x. Igual 5 menos 0, 5. Olha, pessoal, e o que aconteceu com isso aqui? Gente, imagina eu fazendo essa subtração. É engraçado, mas é assim mesmo. Se só tem 5 depois da vírgula, o negócio ia vir, ó, subtraindo, 5 menos 5, 0, 5 menos 5, 0, 5 menos 5, 0. Só sobra 5 menos 0, que é 5. Então, eu cheguei aqui 9x igual a 5, logo x é 5 sobre 9. Viu só? A fração que gera a dízima periódica 0,55555 infinitamente é 5 sobre 9. Vamos fazer a outra. A outra que eu tinha colocado aqui era 0,16. Tá aqui, ó. 0,16, 16, 16. Chama isso de uma letra. Se a dízima periódica é simples, é o caso dessa, devemos andar com a vírgula para a direita a mesma quantidade de casas do período. Então, o meu período aqui é 16. São dois algarismos. Então, eu tenho que andar com a vírgula para a direita duas casas. Para eu andar com a vírgula para a direita duas casas, eu vou multiplicar por 100. Então, eu tenho que pegar toda essa equação e multiplicar por 100. Então, eu faria x vezes 100, que é 100x. E quando eu pego isso e multiplico por 100, eu ando duas casas para a direita. A vírgula para aqui, ficando 16, 16, 16, 16, infinitamente. Como o que está aqui após a vírgula é igualzinho o que está aqui após a vírgula, eu posso subtrair essas duas equações. Ficando
100x menos 1x, 99x. 99 tchãs. 100 tchãs menos 1 tchãs, 99 tchãs. 16 menos 0 dá 16. Logo, o tchãs é 16 sobre 99. Estou te demonstrando, te provando. Por que está acontecendo isso? Maria Eduarda Araújo está perguntando. E se vier um algarismo antes da vírgula e um após ela, que não faz parte do período? Bom, aqui a gente não tem espaço, né? Mas aí a Maria Eduarda, resumindo o que ela perguntou, foi assim, ó. Professor, se fosse assim, ó, 2,317 e barra no 17, que é como se fosse 2,3171717. Maria Eduarda, olha o que isso ficaria. 2.317 menos 23 sobre... O meu período é 17. 2 algarismos. 2 noves. Depois da vírgula, tem um número que não faz parte do período, que é o 3. Um algarismo. 1, 0. Então, era isso que você deveria fazer. É claro que nós temos outra aula hoje, e na outra aula de hoje, eu vou continuar explicando para vocês por que as coisas têm essa característica.